Quando surge Família Palmeiras, mais uma semana se iniciando, e é triste não ter jogo do Palmeiras. Ô, Bula, é engraçado, quando tem muito jogo na sequência do Palmeiras, a gente tava falando naquela época, pô, não aguento mais ver o Palmeiras jogar, tem que dar descanso pra esses caras. Agora que não tem jogo, a gente fica falando, pô, minha semana não faz sentido, meu final de semana perdeu o sentido. Mas, enfim, boa tarde, bom dia, boa noite para vocês que estão acompanhando esse boletim, ou sei a hora que você vai ver esse programa. Salve, Bula! Fala, beleza? Beleza, pessoal que acompanha a gente. É verdade, porque... E tem um outro ponto, né? Nós ficamos no final de semana passado sem Palmeiras, e os dois próximos também a gente vai ficar sem Palmeiras, porque o Palmeiras joga mais na segunda-feira. Ou seja, vão ser 3 finais de semana seguidos sem Palmeiras em campo, né? Agora joga quarta-feira contra o Galo, mas é um ponto importante também, né? A gente fala muito sobre isso. Teve momento da temporada com o Abel, né, que a gente quase não tinha corujão, era só pós-jogo. Exato. Não, o início de 2021 foi só pós-jogo, Bula, praticamente. Eu lembro que a gente fazia a nota para o site, cara, era assim, acabava um jogo do Palmeiras terça-feira ali do Paulistão, aí a gente entrava na madrugada de quarta e aí já soltava na manhã seguinte onde assistir do jogo que ia ser quinta ou sexta-feira, né, emendava uma partida na outra, e aí agora o Abel vai ter, né, esses 10 dias agora, que é a maior sequência dele para trabalhar. É um momento importante também para o Palmeiras pegar essas últimas 11 partidas que faltam no ano, para consolidar o Campeonato Brasileiro, que, convenhamos, está muito perto, né? E basta o Palmeiras fazer o que tem feito ao longo de todo o campeonato, nessas 27 rodadas, que vai conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro, ao meu ver, se repetir ou se manter esse desempenho até bem antes, e aí os jogadores que sofreram tanto nas últimas temporadas, com um ano encavalando no outro, né, tendo que entrar mais cedo por conta do Mundial de Clubes, o Palmeiras pode ter um respiro aí desses atletas já iniciando as férias bem antes do dia 13 de novembro, que é a última rodada do Brasileiro. Ô, Bule, até uma live que a gente pode fazer, tipo, simulando depois, a gente combina um dia simulando os resultados, tá ligado? Pelo simulador do GE, dá pra gente fazer, porque eu tava vendo aqui os jogos fora que eu vou, talvez eu vá para Minas, ainda não sei, não é certeza, mas eu quero ir contra o Botafogo, e eu tô colocando aqui Palmeiras e Cuiabá como jogo do título, tá ligado? Lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. Então, a gente pode fazer esse trabalhinho aí de fazer a simulação, tá ligado? Dos negócios. O Cuiabá é... Para mim, o Cuiabá é a 35ª rodada? 36ª. Então, na minha conta, o jogo do título é em casa contra o Fortaleza. Para mim. Que é no mesmo final de semana da final da Libertadores. Sim. E aí, se o Palmeiras chegar, cara, a gente vai ter uma coisa já projetando, futurologia aqui, né? A gente não tá brincando ainda no simulador, mas já fazendo um exercício de futurologia. Cara, é o final de semana que tem a final da Libertadores, e você não pode colocar jogo no domingo porque tem o segundo turno da eleição. E aí eu quero ver como é que vai fazer. Vai botar o Palmeiras e Fortaleza podendo ser campeão no Allianz eventualmente, sei lá, num sábado à noite? Porque a CBF também vai botar o jogo no mesmo horário da final da Libertadores. Ou vai ser uma festa do tipo segunda-feira, uma possível festa numa segunda-feira, igual vai acontecer com o Botafogo agora. E o Bula, tem um ponto. A Globo provavelmente vai querer transmitir esse jogo. Exatamente. Vai bater de frente com a Libertadores. Pô, eu acho que vai capaz de cair sábado umas 9 da noite, viu, Bula? Mas a Globo vai tirar novela para passar, não sei não, cara. Se chegar ali, acho que a Globo torce para não acontecer isso de maneira nenhuma. Né? Porque ela já não tem a final da Libertadores, ela já vai perder na final da Libertadores, porque o torneio só volta para lá o ano que vem. E aí os caras não vão, né? Sexta-feira eu acho muito improvável, uma sexta-feira, por exemplo. Eu também acho improvável demais. Deve para segunda-feira, talvez, não sei. Bom, enfim. E ainda, Bula, que a gente tem, nem estava na nossa pauta, mas só falando, a gente vai ter, eu tô pegando agora aqui, 4 jogos, assim, 5 jogos, porque depois do Botafogo a gente pega Curitiba, Goianiense, São Paulo em casa, Avaí em casa, Atlético Paranaense com o time reserva, eles com certeza,
E esse jogo do Fortaleza, você tem razão. É bem provável que aqui define o título, cara. Na minha conta é essa, porque hoje a diferença está em 8, e aí você precisaria estar em 12 pontos ali, né? Porque depois vai ter 12, 35, não, 9 pontos. Porque aí depois só tem a 36, 37 e 38. Só vai sobrar Cuiabá, América e Inter. Sim. É um jogo que é bem possível, cara. É bem palpável de ser um jogo do título Palmeiras e Fortaleza. Sempre repetindo e reiterando que ninguém tá cantando vitória antes da hora, que é projetando o mesmo desempenho que o Palmeiras tem hoje no campeonato, ao longo de 27 rodadas, tem essa distância para o Inter de 8 pontos, e que precisaria ali de 1 ou 2 pontos a mais para chegar, e de acordo com o que você falou dessa tabela, com vários jogos em casa e jogos fora de casa que são acessíveis, é bem possível que você consiga chegar contra o Fortaleza precisando de uma vitória simples para ser campeão. Com certeza, com certeza. E, ô Bula, vamos lá então. Hoje saiu, o NP já tinha dado essa prévia de notícia, né? Há um tempo, você falou um mês atrás? Deu um mês certinho, Bula? É exatamente um mês, foi dia 26 de agosto, dia do aniversário do clube. Exato. O NP tinha chegado com essa informação e ela se consolidou hoje de manhã. O NP anunciou no site também que o Palmeiras e CIMED fecha uma parceria que vai muito além das 4 linhas do campo. Ô Bula, comenta para nós um pouquinho sobre essa parceria, o que você tem de concreto, de informação para passar pro pessoal, porque eu vi que a ideia deles, eles estão conversando há um tempo já, e que a ideia deles é fazer muitas ações com o Palmeiras e a CIMED fora do campo, né? Hoje esse vai muito além das 4 linhas do campo. Foi o Palmeiras que divulgou um comunicado, né, até chamando para a coletiva de imprensa, que vai acontecer nesta terça-feira de manhã lá na sala de troféus do clube, com a presença dos executivos da CIMED. Tanto o João, né, o dono, quanto a irmã dele são palmeirenses. O João, inclusive, foi para Montevidéu acompanhar a final da Libertadores do ano passado. Vai contar, obviamente, com a presença da Leila Pereira, e eles vão, né, divulgar mais detalhes desta parceria. A nota que nós demos com exclusividade há um mês, ela dava conta de que o patrocínio da CIMED, ou a marca da CIMED, poderia entrar no futebol feminino e em esportes amadores, né, que a princípio não contemplaria a camisa do masculino, que é totalmente propriedade da Crefisa e da FAM. E aí agora, né, no início da noite, o Danilo Lavieri deu no blog dele afirmando que é a questão do feminino, né, e também para o futsal do Palmeiras, do futsal masculino. Então entra aí nesse esporte amador, e aí vão ter ações, né, o Lavieri acrescenta que vão ter ações voltadas também, podem ter ações voltadas para o futebol masculino, mas não contempla a camisa. O que acontece é que é o terceiro acordo firmado desde a gestão da Leila Pereira, e que todas as marcas que entraram no clube, né, vão para o futebol feminino. A Betfair, que passou a ser a patrocinadora master, né, do futebol feminino do Palmeiras, o Cartão de Todos, que entrou com um selinho no peito, e agora a ver aonde a CIMED vai entrar. O ponto é que a Leila sempre falou, né, do futebol feminino. Na realidade, as marcas da Crefisa e da FAM, elas estavam no futebol feminino, mas não tinha nenhum valor a mais ali, né? Ela não pagava um valor a mais para entrar. Então, não é que ela cedeu o espaço, na verdade, ela usava o espaço sem pagar. E hoje as empresas entrando lá vão pagar esse espaço. Então, a gente já conta com 8 milhões, né, desses novos investimentos. A gente pode contar 8 milhões vindos da Betfair, mais 1 milhão do Cartão de Todos. Eu ainda não tenho a informação de quanto a CIMED vai pagar por ano para esse contrato, mas o ponto é que, ao meu ver, Alan, o que acontece é um pouco que tem muita discussão do futebol masculino, da camisa, das propriedades da camisa do Palmeiras estarem defasadas, uma vez que o Palmeiras renovou o contrato com a Crefisa, né, no final do ano passado, por mais 3 anos, ainda na gestão Gagliotti, para não haver esse conflito de interesse, já que a Leila seria eleita no final do ano, como aconteceu isso.
E, ao meu ver, essa diferença de valor é um pouco para cobrir até essa defasagem dessas propriedades do Palmeiras. Então, ela não mexe na camisa do masculino, né, que é o ponto ali principal de Crefisa e de fã, mas, por outro lado, acaba conseguindo... Desafoga o outro lado. Exatamente. Então, você vai trazer de investimento, no mínimo, aí a gente está falando de 10 milhões ou mais. Uma vez tomando por base ali, que seja algo igual ao cartão de todos, que eu acho que até mais, por conta de outras propriedades, outras ações, né? Não sei nem se vai chegar a esse valor inteiro da Betfair por ser patrocinadora master, mas a gente está falando aí de um investimento que entra para os closets do Palmeiras de pelo menos 10 ou mais milhões de reais, que você pode aí, cobre um pouquinho dessa defasagem da camisa do masculino, e aí fica cada vez mais claro que se alguém quiser, entre aspas, tomar algum espaço da Crefisa ou da Fã na camisa do futebol profissional do Palmeiras, vai ter que desembolsar muito dinheiro, né? Porque a Leila não vai se desfazer tão fácil dessas propriedades que ela tem aí há muitos anos. Ô, Bula, e era discussão em relação a... Eu tô até vendo aqui a postagem do João Adib, que acho que é presidente da CIMED, né, Sim. Bula? Ele postou aqui um bannerzão com só o logo da CIMED e do Palmeiras aqui nos stories dele. Então, tá muito exclusivo, assim, pelo que eu tô vendo aqui. Mas a reclamação do torcedor era justamente que os nossos rivais, o Flamengo, por exemplo, tinha muito mais patrocínio na camisa, mas a camisa era mais valiosa, entre aspas. O Palmeiras, ele tinha uma camisa mais limpa, entre aspas, né, mas que, na visão do torcedor, pagava menos do que merecia. Então, tipo, o nosso questionamento era esse, né? Tipo, até quando a gente vai ter esse valor e quando isso vai aumentar para um valor mais justo, né? É que o ponto do Palmeiras é que o contrato com a Crefisa prevê bônus por premiação. E o Palmeiras hoje é uma equipe que ganha, né? Então, você pode colocar ali que o máximo pode chegar a 120 milhões de reais por ano, né? Com premiação. Então, se a gente colocar ali só nessa temporada, já são 2 títulos, podendo vir um terceiro título, né? Então é óbvio que isso engorda, mas e o Brasileirão paga bem até. O Brasileirão não é qualquer... Sim, só que você fica restrito ali a bônus por metas, né? Se o Palmeiras eventualmente passa uma temporada sem ganhar, você vai ganhar aquilo que está previsto no contrato. E se a gente pegar o Flamengo como hoje o rival, a camisa hoje do Flamengo ela é muito mais valiosa na questão dos patrocínios do que a do Palmeiras. Então hoje não dá para a gente falar, igual a Crefisa bateu muito na tecla de ser o patrocínio mais valioso das Américas, enfim, se a gente colocar no geral, né, contando todos os espaços da camisa, outros clubes que fracionam com vários patrocinadores, hoje arrecadam mais do que o Palmeiras com camisa, né? Aí você pode falar da questão do título, mas o título também é um mérito do clube, né? Exato. E tá, os tá outros clubes podem também conquistar também, né? Exatamente. Não você pode... do Palmeiras. Exatamente. Você pode, com todos os seus outros patrocinadores, usando o exemplo do Flamengo, o Flamengo pode fazer um contrato ali de repente, também morder uma graninha a mais em caso de título. Libertadores é um preço, Copa do Brasil é outro, né? Brasileirão é outro, e você também pode colocar metas previstas ali para conseguir bônus por conta da sua marca tá exposta. E, por exemplo, da CIMED, cara, nesse caso, entrando no feminino, é um baita de um momento, porque o Palmeiras agora no mês de outubro disputa a Copa Libertadores feminina pela primeira vez, né? Então você ter uma marca, você já entrar num torneio continental, né, que cada vez mais o futebol feminino tem ganhado visibilidade não só no Brasil, a gente vê pelo final de semana, um campeonato brasileiro que tinham mais de 40 mil pessoas no estádio, né? Se você parar para pensar há poucos anos, isso era inimaginável. O próprio Palmeiras, que chegou a levar quase 10 mil pessoas, se eu não estou enganado, na semifinal. E só não levou mais porque aquele momento, né, a diretoria do clube, de certa maneira, não acreditou que o torcedor ia apoiar as meninas, né, e deu todo aquele problema com questão de ingresso, quem chegou em cima da hora, inúmeras filas, gente entrando até o intervalo, porque se tivesse um pouquinho mais ali de preparação e o Palmeiras tivesse olhado com mais carinho para aquele momento, poderia até ter mais pessoas no Allianz Parque naquela semifinal.
Então é um esporte que hoje está dando uma visibilidade diferente, né? O Palmeiras por si só já chama a atenção, porque vem fazendo campanhas boas, então foi vice-campeão brasileiro ano passado no feminino, esse ano chegou na semifinal, foi o campeão paulista, né? Tá na disputa do Paulista novamente, tá para Libertadores. Então você expor a sua marca, né? Não só no futebol masculino, mas também no feminino, tem chamado a atenção, né? Em torneios importantes. Mas o ponto é que fica aquela questão assim, óbvio que é um valor que entra, a gente tem que enaltecer a diretoria porque traz investimento para o clube, era uma coisa que a Leila sempre colocou e nesse aspecto ela está cumprindo, né, de trazer, mas por outro lado eu percebo muito que é aquela coisa assim, de aqueles os pratinhos chineses, a gente vai colocando os pratinhos, mas para nunca mexer na camisa do masculino, vamos deixar aqui, né, até ver alguém que realmente vai chegar com o poder, se vai ter alguém que vai chegar com o poder para conseguir colocar um valor que hoje é uma propriedade, sei lá, de uma manga da camisa, né, do omoplata, ali para ver se bate de frente com a Crefisa e com a FAI. E tem até a possibilidade, cara, se isso acontecer, da própria Crefisa cobrir a oferta e a FAI e continuar com a Com certeza a Leila cobriria a oferta, o Bula. Eu não vejo ela deixando, tá ligado? Tipo, não sei, cara. Não sei. Mas enfim, bom, acho que deu pra galera que tá aqui acompanhando no chat entender como é que foi essa parceria com a CIMED. Amanhã a gente vai ter mais novidade, evidente, porque vai ter coletiva, vai ter live do Palmeiras mostrando como é que foi e tal, como é que vai ser, vai ter mais detalhes em relação a números, etc. E vocês vão acompanhar tudo no NP, com certeza pelo Instagram, pelo site, vai ter notícias para vocês. O NP vai estar lá, a gente está credenciado, vai acompanhar em loco. Então, sem dúvida. Desde a coletiva está marcada para começar às 10h30 da manhã, então desde cedo, com informação direto lá da sala de troféus do Palmeiras, com todos os detalhes dessa nova parceria entre Palmeiras e CIMED. Excelente. Outro tema, o Bula, outro tema não, né? Outro assunto que pautou o nosso final de semana, que foi delicioso, aliás, no domingo de manhã, que foi a nossa vitória no Sub-20. E ela ganhou áreas de importância, assim, muito pelo gol que o Hendrick fez e pela confusão que teve depois, pelo clima que estava ali no Itaquerão. Então, ganhou esse ar de uma decisão quase de profissional, assim, sabe? Então, eu gostei muito de assistir o jogo, eu comemorei pra caramba, zoei meus amigos corintianos pra caramba. E eu acho que o time do Palmeiras é muito coeso na base, desde de anos aí que o trabalho tem se profissionalizado cada vez mais. E é muito gostoso você ver um jogador como o Hendrick de 16 anos. Gente, o Hendrick não é do Sub-20. O Hendrick, na teoria, ele teria que ser do Sub-17. Ele com 16 anos jogando no Sub-20 e ganhando no corpo e fazendo gol, e chutando de fora. E, cara, foi assim, foi gostoso ver essa vitória do Palmeiras contra os caras na arena deles. E com muito mérito do Palmeiras. Você viu o jogo, Bula? O que você achou? Eu acompanhei o segundo tempo da partida e quando você fala assim, que tem área de profissional, cara, é meio profissional, porque você pegar, tem jogadores que dos dois clubes que já vestiram a camisa, né? O próprio Giovani, atacante do Corinthians, começou no banco de reserva, entrou no segundo tempo, né? E o Danilo puxou para ele jogar. O Hendrick, que foi relacionado, não entrou, mas você tem o Garcia que jogou, o Naves que jogou, o Henrique que já jogou, só não jogou o Fabinho porque tem o jogo na quarta-feira e ele vai ser titular, e se alguém tinha alguma dúvida se ele seria titular contra o Atlético, a dúvida saiu ontem a partir do momento da escalação do Palmeiras, em que ele estava treinando com o profissional no mesmo tempo que o Palmeiras decidia o título brasileiro sub-20. Então a gente já vê uma geração sub-20 que já tem rodagem no profissional, né? Então, atletas que, inclusive, podem ser campeões 2 vezes esse ano. Caso o Palmeiras confirme, você tem ali o Hendrick, que tem tudo para estrear ainda no Campeonato Brasileiro nessas 11 rodadas que faltam. O Naves, que jogou contra o Santos. Garcia, que já jogou. Né? Então, a gente tem bastante atletas. O Fabinho e o Vanderlan fazem parte do elenco também. O Vanderlan, eu não sei se ele jogou alguma partida pelo Brasileiro Sub-20. Ele postou foto com o troféu lá também. Acho que ele deve ter jogado.
O Galás pode responder isso pra gente. Eu não lembro do Vanderlan, porque o Vanderlan já se consolidou há mais tempo ali, até porque o Palmeiras não tem um reserva. Agora tem, né? O Vanderlan para reserva da lateral esquerda. Mas o Jorge, há muito tempo a gente sabe que não tem como, que não corresponde àquilo que se espera dele. Então o Vanderlan já chegou atropelando o Jorge, né? E ele está mais tempo consolidado. Mas o Garcia a gente vê que sobe e desce, inclusive já precisou jogar. Quando o Marcos Rocha estava machucado, já entrou em algumas partidas. No Paulistão ele jogou bastante jogos até. Sim, o Naves entrou no Campeonato Brasileiro naquele jogo contra o Santos na Vila, jogou alguns minutos ali depois que o Murilo saiu machucado, né? Então a gente tem alguns atletas que invariavelmente não só treinam naquele grupo de apoio que o Abel gosta tanto de falar, né? Mas que entraram em campo no Sub-20 e que, se o Palmeiras consolidar, vão ser campeões brasileiros. O John também, né? John, acho que ele já entrou no Paulista esse ano. O brasileiro, eu acho que ele não foi utilizado ainda. Sim. Mas são atletas que já têm minutos no profissional, né? E que, com certeza, voltando um pouquinho mais no início do nosso bate-papo, se o Palmeiras consolidar esse título igual a gente estava projetando aí mais cedo, certamente vai acontecer como no ano passado, e esses atletas vão jogar. Assim como jogaram contra Cuiabá, Atlético Paranaense e Ceará. Vai ser a base do Sub-20. E o Endrick, que é um caso muito, muito especial, né, cara? Porque a gente fala dele há 16 anos jogando no Sub-20. Quando ele tinha 15 anos, ele estava decidindo Copa do Brasil Sub-17, né? Também numa categoria acima. Agora 2 categorias acima. Copinha fazendo gol na final também, quando ele está disputando com 3 categorias acima, também com 20 anos. É muito especial, né? Quando você tem um jogador assim que aparece, e não é só o fato de aparecer e jogar, é aparecer, jogar e ser decisivo, fazer gol em final, assim como ele apareceu e fez gols em todas as finais que ele participou. Então é uma despedida, vamos dizer assim, da base, né, em grande estilo, porque, ao meu ver, a partir do momento em que ele estrear no profissional, não tem como descer mais, cara, para mim, isso é particular meu, né, ele deixar ele continuar treinando no profissional e já prepará-lo, até porque para começar o Campeonato Paulista do ano que vem como uma opção mesmo pro Abel Ferreira. E, cara, quanto mais cedo ele jogar pelo profissional do Palmeiras, mais a gente vai poder ter a oportunidade do pouco tempo que ele vai ficar no Brasil, porque isso é muito claro para todos, né? Então, do mesmo jeito que o torcedor palmeirense volta há alguns anos e pôde aproveitar o Gabriel Jesus ali de abril de 2015 a dezembro de 2016, vai ser um pouco com o Endrick desse tempo aí, cara. No máximo uns 2 anos que a gente vai poder acompanhar o Endrick atuando em grande estilo no futebol brasileiro, né? E ele é um cara que você percebe, né, quando ele fala, e foi muito legal uma declaração dele ontem, né, quando ele fala de querer cativar os brasileiros e tudo, mas você percebe que o Endrick, ele já começa a se tornar aquele jogador, né, que as pessoas param para ver, independentemente do time que elas torcem. Então, puto, o Endrick tá na televisão, então o cara para e assiste para ver o Endrick, né? E são muito raros os casos de que você lembra de jogadores que você, o Neymar da vida, não comparando, mas o Neymar no início quando tava aqui, você fala assim, puta, tem um jogo do Santos, vou parar para ver o Neymar, né? Esse menino aí que tem tudo. Gabriel Jesus tinha um pouco disso, o Lucas do São Paulo, né? Então são jogadores diferentes que despertam o interesse de outras torcidas. E o Endrick, ele parece que ele já é consciente daquilo que ele vai representar, tá ligado? Pô, moleque, ele tem a cabeça muito à frente, tá ligado? Tipo, em todos os quesitos, cara. Isso é muito bacana. E, bom, e só fechando esse tema, ô Bula, eu gostei muito da postura do Palmeiras quando a gente ficou com um jogador a menos no jogo. Eu acho que já linkando com um profissional, né? O time conseguiu se fechar bem ali, não deu espaço. O gol do Corinthians saiu no impedimento. O gol que saiu do Corinthians estava impedido. Então foi bacana ver o time coeso ali, nesse momento de pressão, conseguir sair com a vitória ainda. Eu acho que valorizou bastante o título.
Quer dar a última palavrinha sobre isso, Bula? Cara, eu não lembro o nome do assistente número 1, mas enaltecer, porque sem VAR, o cara ali aos 48, Verdade. pegar Mano, ele aquele foi brabo. impedimento, ele teve culhão ali de levantar a bandeira, porque não seria qualquer um ali, e foi um impedimento difícil, cara, de marcar, porque tava à frente, né? E eu vou falar para você, se tivesse VAR ali, primeiro que, mais uma vez, a gente tá falando de vários jogadores que hoje já estão no profissional jogando por uma categoria sub-20. É um torneio oficial da CBF, um campeonato brasileiro da última categoria antes do profissional, e é inadmissível você não ter o VAR numa partida dessa. Né? Já começa por aí. Então o ponto é esse, né? Você não ter um VAR ali, e eu vou mais além. Ali não é só o VAR, mas era um caso de o juiz foi muito ruim, né, no meio da partida, em vários lances ali, para mim, né, ele deixou em alguns momentos até a molecada crescer para cima dele. Então ali eu vou mais além. Além do VAR, era um jogo até para um árbitro mais graúdo, sabe? Um árbitro que está acostumado a apitar mais jogos de Série A, de repente ali um árbitro FIFA, né? Mas alguém ali que... Porque assim, você coloca o VAR, você coloca um árbitro grande, você está valorizando ainda mais a sua competição. Exato. Né? Dois clubes rivais, dois clubes grandes, um jogo único. Quanto mais você der importância para ele, mais você valoriza o seu produto. Né? E aquela coisa, Bula, tinha vários profissionais ali que compõem elenco profissional de atletas, assim, então... do Palmeiras a gente listou uns 4 ou 5 aqui. Exato. Né? Então, quanto mais importância você dá para o seu campeonato, é melhor. E aí, muito mérito do assistente número 1 ali, cara, que levantou a bandeira no momento do gol. E outra, na pressão que estavam os reservas do Corinthians atrás, já foi todo mundo em cima dele, comissão técnica, os jogadores do campo fazer pressão, e em nenhum momento, né, ele muito convicto daquela marcação. E se tivesse VAR, era pausa ali para 1 minuto e meio, 2, cara, porque era um lance muito complicado e ele foi muito bem. Concordo. Ainda bem que você lembrou, porque eu pensei nisso, falei, cara, meu árbitro, o auxiliar ali foi brabo, porque e realmente está impedido, né? Ele tava, Exato. E ó, para encerrar o último tema, a gente já fala sobre o jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro, que vai ter na quarta-feira. O Palmeiras vai com muitos desfalques, como a gente já sabe, né? Não tem muito para onde fugir. Todo mundo já sabe que Gustavo Gomes está com seleção, o Everton está com seleção, Danilo e Zé Rafael suspensos. Enfim, a gente vai ter muitos desfalques para esse jogo, mas, pelo que eu estava vendo, o Atlético também vai desfalcado um pouquinho para esse jogo. Então, os dois times aí vão... o Hulk provavelmente não joga, que ele fez fisioterapia hoje, não treinou com o elenco, o Zarate foi liberado. Enfim, eles vão estar desfalcados também, mas não tanto quanto a gente. E detalhe, pro Fabinho, que não jogou, a gente falou sobre isso, não jogou a final do Sub-20, porque vai jogar, muito provavelmente vai jogar contra o Atlético Mineiro. E é um jogo que, historicamente, é muito difícil jogar contra o Galo lá no Mineirão, mas a fase do Galo é muito ruim e o futebol apresentado pelo Galo é horrível. O torcedor tem reclamado muito disso. Eu falei com alguns torcedores do Galo que eu fiz amizade lá em Minas, na Libertadores, eles estão muito descrentes. Eles falam assim, pô, mesmo com o Palmeiras incompleto, eu tô achando que o Galo vai perder esse jogo. Então, óbvio, é aquele jogo, né, Bula, que a gordura que a gente tem, ela pode ser utilizada nesse jogo, porque é um jogo fora contra uma equipe grande e atual campeã brasileira, mas que mesmo com os desfalques, a gente tem condições de ir lá e pontuar, né? Eu acho que o empatezinho lá eu não reclamo não, viu, Bula? Não, o empate tá, mas é o que você falou, você olha para a tabela e você pega dos jogos que o Palmeiras tem fora, o Palmeiras tem mais 5 jogos fora, se não me engano. Exato. Desses 5 jogos que o Palmeiras tem, você olha o Galo e você fala assim, olha, se a gente eventualmente perder aqui a partida, ou um empate, tá na conta. Né? O Galo é o mais difícil, Bula, porque o outro difícil que a gente tem é contra o Cap, que vai com o time reserva. E tem o Inter, que é a última rodada, que pode estar decidindo. O Inter que é a última rodada, entendeu? E aí o Botafogo, que não é chato jogar. O Botafogo e Atlético Goianiense, cara, a sequência ali, o Atlético, o Palmeiras ou perdeu ou marcou um ponto contra o Atlético na quarta-feira.
ali nas próximas 3 rodadas, que você tem Botafogo, Coritiba e Atlético Goianiense, o mínimo aceitável são 7 pontos, mas é você projetar 9. Né? Se você conseguir os 7 ali, beleza, porque a minha conta particular é a nota de corte de 75, até porque nenhum time conseguiu chegar mais que isso vice-campeão. O máximo que chegaram foi 74. Nessa conta você está colocando 6 vitórias nas 11 rodadas que faltam. Né? Não, e se detalhe, você pegar... depois do Goianiense, são 2 jogos em casa, Bula. E esses dois jogos em casa que não são em casa, né? Porque é São Paulo e Avaí, que tem shows no Allianz. A data do São Paulo, com certeza, não é em casa, é no dia 15 de outubro, vai ter que ser na Arena Barueri, porque tem show do Coldplay. E aí a rodada do Avaí, que é o sábado, domingo e segunda, tem show do Coldplay sábado e domingo. E aí, eventualmente, você pode colocar o jogo na segunda, dia 23 ou 24 de outubro. Só que o problema é que no dia 27 o Allianz recebe outro show do Imagine Dragons, se eu não me engano. Então, assim, o palco não vai ser desmontado. Então, não acredito que esse jogo contra o Avaí vai ter condição de ser. E até porque, cara, esse jogo não pode ser na segunda-feira. Por quê? Porque o Atlético Paranaense faz o jogo contra o Palmeiras naquela semana. Dia 26. E aí, o que pode acontecer, e a gente tem exemplos passados das últimas Libertadores, quando o Palmeiras disputou as Libertadores, os jogos no sábado, o Palmeiras jogou na terça-feira que antecedeu a final. Então, jogou contra o Vasco em 2020, que foi 1-1 gol do Breno Lopes, e jogou numa terça-feira, 23 de novembro, contra o Atlético Mineiro, que foram 2-2, com os gols do Wesley e do Daverson. Então, dá para você pegar ali, a CBF não desmembrou, mas existe uma possibilidade muito grande de ser um Palmeiras e Avaí num sábado, que é a Arena Barueri, para ter um Palmeiras e Atlético já na próxima terça-feira, até para que dê tempo do Atlético se preparar com mais calma, porque os times chegam mais cedo, né, para a decisão. Então, e outra, né, não faz sentido nenhum para o Palmeiras ficar com esse jogo pendurado com o Atlético também. Não é exato. Para ter que voltar e imagina, aí você vai ficar fazendo conta com uma rodada a menos que todo mundo. Sem chance. Não faz sentido nenhum. Né? Então, tá muito... O momento de jogar contra eles é esse, porque eles vão exatamente. Exatamente. Então, é muito um desenho de ter um Palmeiras e São Paulo no sábado, dia 15 de outubro, um Palmeiras e Avaí no outro sábado e um Palmeiras e Atlético na terça-feira. E aí entra aquela conta que você estava falando. Mas voltando ao jogo do outro Atlético, né, do Atlético Mineiro, que é na quarta-feira, é uma conta que, se você olha, é aceitável você perder uma gordura. Mas, cara, esse jogo, para mim, tem uma semelhança muito grande com o jogo de 2016, que é aquele jogo que você vai para Minas, lá faltavam menos rodados, é verdade, mas é aquele jogo que a torcida faz o aeroporto, né, em Congonhas, mas que você olha para aquela partida e fala assim, se a gente não perder, acabou. É muito sentimento parecido. Caramba, né? Foi muito tenso. Mas é muito dessa semelhança, né, para mim. Inclusive, a gente estava falando tanto de joias, né? Foi o último gol do Gabriel Jesus com a camisa do Palmeiras, foi aquele gol no Independência. Eu ficava indignado que ele não marcava mais gol, velho. Ele não marcava mais gol. Eu ficava, mano, não acredito que ele não vai fazer mais gol, velho. Pô, o que é isso? E aquele jogo foi tenso. O Atlético tinha Robinho na época, tinha o Prato, que tava jogando muita bola. E era chato jogar contra o Atlético no Independência. O Palmeiras tinha dificuldade, enfim. Eu lembro que esse jogo foi um jogo que eu falei assim, pô, esse time é cascudo, velho. Esse time aí do Palmeiras é cascudo, é capaz da gente beliscar esse e deu no que deu. E era um jogo ainda que era, se eu não me engano, era um feriado na quarta-feira, tiveram vários jogos na quarta e o Palmeiras jogou na quinta, então era aquele jogo que, se você pontuasse, você tirava o ânimo dos rivais, né? Porque o rival olha e vê o Palmeiras e Atlético em Minas, o cara fala assim, esse é o jogo para os caras tropeçarem, aí você vai lá e pontua, né? E você vai, quem tá atrás fala assim, pô, eu remo, e o cara que tá lá em cima não dá nenhuma vitória brecha. do Palmeiras vai ser broxante pros rivais, ô Bula. Vai ser broxante pros rivais. E ó, só uma coisa, Bula, também, só completando aqui em relação às baixas do Atlético Mineiro. Arana, lesionado, não joga. Igor Rabelo e Pedrinho também lesionados, não jogam.
E também o Rubens, que errou o pênalti contra o Palmeiras na Libertadores, não joga suspenso. E o Júnior Alonso está convocado pela seleção paraguaia, também não joga. Um provável Atlético: Everson, Guga, Nathan Silva, Gemerson e Dodô, Alan, Jair, Zaracho, Ademir, Sacha e Keno. É um jogo com muitas reservas dos dois lados, né, cara? Exato. Mas eu tô sentindo que é aquele jogo que vai ser um mal de água fria pra todo mundo e o Palmeiras vai vencer, tá ligado? Sei lá. Cara, se o Palmeiras ganha do Atlético na quarta-feira, é um jogo que você olha ali, mesmo com os rivais que estão logo atrás vencendo, o cara olha e fala assim, ele perde a força, né? Exato. Ele olha e fala assim, puta, ganhou do Atlético. Eles não perderam, exato. E ainda mais então... olhando a tabela do Palmeiras, né, Bula? Ainda mais olhando a tabela do Palmeiras, que não é tão difícil. Porque você pode chegar... O Botafogo é totalmente palpável você ganhar no Rio. Né? E um time que quer ser campeão, com todo respeito ao Botafogo, você tem que chegar lá e ganhar, e se impor e ganhar a partida. O Coritiba em casa nem se fala. Pra caramba, exato. O Coritiba em casa nem se fala. Eu acho que o Coritiba é o único time que não venceu nenhuma partida como visitante no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, menos ainda, que tá ali na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense vem de 4 derrotas consecutivas no campeonato, mano. É a terceira pior defesa, um dos piores. Bom, é jogo que tem que vencer. Isso. E lá a gente costuma se dar bem, né, Bula? Sim. E aí depois você tem um clássico contra o São Paulo, que por mais que você não for na sua casa, você vai pegar um rival que ou vai chegar para jogar contra você com sentimento de missão cumprida por ter ganho um título internacional, ou vai chegar numa ressaca danada com um brasileiro que, com as 2 últimas vitórias, dificilmente vai correr algum tipo de risco. Então você vai pegar um rival que vai estar numa ressaca de qualquer jeito, ou na boa ou na ruim. Né? E depois você pega o Avaí em casa também, que a tabela, quando você olha para esses cenários, então você tem um Atlético Mineiro lá, putz, eu tenho um monte de desfalque, mas o time também tem. O Atlético Paranaense é um jogo difícil tudo fora, mas favor, né, exato. Né? Você olha, parece que as peças vão se encaixando, né? Ali. Exato. Então é um caminho que deixa o torcedor deixa o torcedor mais ansioso do que o normal. Né? E aí cabe ao Palmeiras também. Exato. E tem o outro lado, né? Que a gente sempre fala, do Palmeiras ter só o Campeonato Brasileiro para se preocupar. Então ficou 10 dias, vai jogar na quarta-feira, depois vai ter. A semana que vem é a única semana que você vai pegar e vai ter 3 jogos ali em uma semana. Depois acalma tudo de novo, aí volta a jogar uma vez na semana, no meio da semana, vai ficando... E o fato mais chato para os adversários, Bula, é o Palmeiras de Abel Ferreira. Tipo, além de tudo isso, é o Palmeiras do Abel, recentemente, que é um time muito irregular, tá ligado? Em todos os sentidos. É um time que, cara, são 27 jogos e 2 derrotas, né? Exato. Aí você fala assim, joga mal, puto, pega o Lanterna... Perde um monte de chance, mas ganhou de 2-1. Tem um clássico em casa, com um jogador a menos, na reta final do jogo, vai lá, faz um gol e vence. É isso, é um time que não dá brecha, né? Exato. Bom, gente, Bula, falamos da CIMED, final de Sub-20, jogo do Galo. Essa semana vai ser corrida para o Palmeiras por conta do jogo e por conta do evento para anunciar a CIMED oficialmente amanhã. O NP vai estar lá acompanhando. É você que vai, Bula? Não, o Celso. O Celso vai estar lá acompanhando, ótimo, excelente. E é isso, Bula. Quer dar o último recadinho, alguma outra coisa? Palpite para quarta-feira, Bula? Cara, eu sinceramente não fazia ideia que o Atlético tinha todo esse número de desfalques aí. Eu também não, é loucura. E aí, é o que você falou, é uma oportunidade muito boa do Palmeiras encaminhar. Eu penso que o empate é um ótimo resultado para o Palmeiras e dificilmente, se o Palmeiras carimbar ali contra o Atlético Mineiro e vencer no Mineirão na quarta-feira, na minha conta, faltam 5 vitórias em 10 rodadas, e aí vai ficar cada vez mais palpável esse título brasileiro para o Palmeiras. Ô, Bula, assim, tudo bem, estamos com desfalque, ok? Mas a gente tem ainda Scarpa, Dudu, Rony, Piquerez, Marcos Rocha,
A gente tem um time forte, tá ligado, ainda. Então, mano, eu não duvido nada. Eu vou falar 2-1 Palmeiras. E tem um outro ponto aí que, se a gente pensar, do meio para frente, o Palmeiras está mais equilibrado, né, com seus titulares. Só que do meio para trás, essa formação defensiva atuou justamente contra o Galo, que não tinha toda essa quantidade de reserva no ataque no primeiro turno, que foi o Lomba, porque o Everton estava na seleção que era a data FIFA, o Piquerez jogou na lateral esquerda, o Murilo, o Luan voltando depois de 4 meses e muito bem. Exato. Né? O Veiga machucou no jogo também. 5 minutos de jogo, machucou, então você também não tinha o Rafael Veiga, e na lateral direita foi o Marcos Rocha, inclusive foi o capitão naquela oportunidade, pode ser que seja ele de novo, caso ele entre em campo na quarta-feira. Então, assim, é um time muito parecido com aquele que enfrentou o Galo no primeiro turno, foi 0-0 no Allianz Parque, e o Galo que estava muito mais encorpado do que esse que você falou que vai jogar na quarta-feira. Bom, fechamos então o boletim de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Falamos sobre tudo, desmembramos todos os assuntos possíveis. E continue acompanhando, que amanhã tem muita novidade em relação à CIMED. Com certeza vai ser mais novidade também em relação ao Palmeiras, a preparação para o jogo contra o Galo. Obrigado pela audiência de vocês, gente. Tamo junto. Valeu, Bula. Obrigado pela parceria de hoje. A live em 2 foi da hora, porque é bate-pronto, né, mano? Tipo, os dois dão opinião e já era. E é isso, gente. Tamo junto. Falou, Bula. Boa noite, meu irmão. Um abraço pra você. Abraço pro pessoal do chat. É nóis.